Gente, Sérgio Amaral. Grande Sérgio Amaral. Sérgio Amaral, para mim, é uma honra estar falando com o Prêmio ESSO de fotografia de 1992. Uma foto que, quando a gente viu aquela foto, a gente falou, eu também quero fazer uma igual. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Sérgio Amaral e fazer uma foto dessa. Ô, Amaral, para mim é muito legal estar aqui falando com você, por dois motivos, né? Porque eu te considero um amigo e tenho gratidão por você. E vou te contar uma história. Talvez você nem vai lembrar dessa história, mas foi marcante para mim, tanto que eu vou relembrar ela. Quando eu comecei a trabalhar como freelancer na Folha de São Paulo, isso era em 1983. E eu me lembro que a gente lá, quando fazia freelancer, o chefe dava sempre dois rolinhos de filme para os freelancers. Era o Cordeiro? Na época era o Cordeiro. E eu fui fazer um freelancer num sábado, todo nervoso, porque eram minhas primeiras pautas e tal, eu não sabia nem direito como falar com as pessoas, não sabia nem como tomar decisões, né? E você apareceu lá também, porque nesse período você também acho que estava fazendo freelancer lá. E você apareceu. Para o folhetim. Isso. E nisso você apareceu num sábado lá com roupa preta. Você estava de bota preta, calça preta, camisa preta. Apareceu lá, tal. A gente se falou rapidamente ali. Parecia o Zorro. Daí a gente falou rapidamente e tal, papapá. E você falou, mas não deixaram um filme para mim. Caramba, daí o que eu tinha dois. Falei, o que eu faço? Eu tenho dois. Se eu der um para ele, e se pintar duas, três pautas? Então eu não sabia o que fazer. E eu estava na iminência, talvez, de sair para fazer alguma pauta tal, e você já estava pautado. E eu fiquei naquela indecisão. O que eu faço? Ajudo a pessoa? Não ajudo? E tal. Mas daí você, muito esperto, o fotógrafo, o Jorge Araújo sempre fala, né, que o fotógrafo é pago para resolver o problema. E você, na hora, teve aquela sacada. Foi lá no Reprovit. Reprovit era aquela máquina que os caras reproduziam fotos. E lá tinha uns pedaços de filme, de sobra de filme, uns 8 pedaços de filme lá, que não devia ter no máximo 4, 5 chapas de cada um. E você falou, vou pegar esses pedaços de filme aqui e vou fazer a foto. E saiu para fazer a pauta com aqueles pedaços de resto que sobrou do Reprovit. Então aquilo, falei, caramba, se eu tivesse numa situação daquela, eu teria que talvez resolver esse problema também. E você resolveu de uma forma muito ágil, muito rápida. Eu falei, puta, será que um dia eu vou ser esperto assim? Isso foi uma didática para mim. Isso foi muito esperto, você. Eu falei, o que eu... daí eu fiquei assim, né, tem que ser esperto, né? Daí passou-se os anos, muitos anos, daí a nossa vida teve uma carreira, seguimos um caminho, e um dia eu estou na Marinha, lá na USP, ia ter lá no IPT. Daí eles iam lançar um programa de submarina nuclear. Daí o almirante sentou do meu lado e ficou me explicando como que ia ser o tal submarino. E eu peguei todos os detalhes, né? Falei, tá tudo bem. Nisso você aparece. Como é que vai ser? Onde que é? Tal, aquelas coisas, né? Eu falei, Sérgio Amaral, daí eu expliquei para você os detalhes do como ia ser o submarino nuclear. Daí você falou, porra, como é que você sabe tudo isso? Só que você não sabia que o almirante tinha me explicado. Daí eu, para tirar um barato, falei assim, Sérgio Amaral, eu fiz um curso por correspondência de como construir submarino nuclear pela aquela curso de correspondências universal. Você, porra, não acredito, sério? E isso foi muito engraçado. Então, a vida da gente é isso, né? É uma tiração de sarro e um aprendendo com o outro. Eu aprendi muito com você naquele dia em que você resolveu um pequeno problema. Então, estou te participando disso agora. Com certeza.
Amaral, assim, a gente quase nunca se fala assim sobre as origens que levaram o colega a ser um fotógrafo. E assim, eu nunca soube de fato como que você se inspirou, quais foram as suas motivações para você virar um fotógrafo? Olha, eu sempre tive acesso a boas revistas por causa dos meus tios. Né? Então, eu criança, eu lia, eu via Parrimate, né? Eu via Realidade, eu via muito jornal, eu via muita coisa. E aí eu gostava de fotografia, mas não tinha optado por fotografar, mas eu achava muito bonito, né? Eu consumia avidamente. Aí eu fui estudar no Colégio Equipe, que é um colégio de orientação muito humanista, né? Um colégio que marcou época em São Paulo. Referência, né? E lá total. E lá eu tive aula de educação artística e resolvi pintar. Eu comecei a pintar, achei que eu ia ficar muito tímido, eu ia me encasular, né? Porque eu comecei a comprar headphone, eu estava começando a montar uma couraça em torno de mim, eu falei não. Aí eu fui fazer teatro. Eu cheguei à conclusão que eu não seria um bom ator. E eu comecei a ver um fotógrafo chamado Ari Brandi, também, que é uma grande referência em fotografia de teatro em São Paulo. Falei, eu vou fazer fotografia. E eu comecei a fotografar o CPT do Antunes Filho, né, os ensaios, todo o processo. Nossa, eu tive a bênção de ver o processo criativo do Antunes, né? E o Antunes falou, porra, vai para a Folha. Eu vou dar um toque lá no pessoal. E eu comecei a fotografar no folhetim. Quando eu publiquei Guarnieri, o Carlos Vereza, algumas coisas que ficaram muito legal. Aí veio aquela greve de 78. Me chamaram para freelancer, eu falei, pô, mas eu não vou começar na carreira furando greve da minha categoria. E não fui. Tchau, Folha, né? Aí, eu trabalhava na CESP nessa época. E me apresentaram um senhor, um daqueles velhinhos da Conselheiro Crispiniano, que ficava nos sábados ali, mostrando foto um para os outros, mostrando like, essas coisas. E ele gostou de mim, me apresentou um outro fotógrafo lá da companhia, né, da CESP, e também me falou, olha, eu vou te apresentar um amigo meu, que ele é um grande fotógrafo que tá voltando da Argentina, e ele está com uma agência. É o Paulo Santiago. E eu fui lá conhecer o Paulo Santiago, e era a agência central, que tinha o Hélio Campos Melo. Aí eu comecei a frilar lá na agência, né? Pegava pouca coisa, mas deu para publicar. E eu fiquei animadíssimo, né, com a coisa e decidi realmente virar fotógrafo. Caramba! Olha como são os inícios, né? Agora, o seu primeiro trabalho como repórter fotográfico foi assim, contratado? Foi aonde, o Amaral? Olha, como fotógrafo, eu trabalhava no departamento de transporte da CESP e era uma época em que o pessoal estava desenvolvendo muitos veículos específicos para eletricidade. Sabe, caminhonete de plantão, guindaste, essas coisas, acoplado, ônibus, oficina.
eu comecei a fotografar assim. O meu primeiro trabalho profissional foi para o folhetim. Então, ali que você começou. Então, foi na Folha, né? Porque depois eu sei que você foi para o Estadão e foi para o Jornal do Brasil, né? Como é que Não, foi essa transição? Aí da agência central, a agência acabou... Era uma coisa muito romântica, né? Muito legal, mas não vingou. E o Paulo Santiago me levou para a próxima empreitada dele, que é o Museu do Bexiga, na Rua dos Ingleses. Tá. E ele acabou indo até a França e ele pegou a representação da Gamma da Manchete, ele tirou da Bloch a Gamma. Caramba! E trouxe também o editorial Perfil, que é a grande editora, o grande grupo editorial da Argentina. E eu comecei a fotografar free jazz, essas coisas, sabe? Um monte de variedade, cantor, cultura, para esse grupo. Um puto aprendizado, hein? Eu aprendi muito, sabe como? Porque naquela época não era transmissão, não era digital. Então vinha aquelas cartelas de cromo maravilhosas da Gama, assim, da Revolução do Irã, sabe? Nicarágua. Nossa! Umas coisas que eu olhava, ficava bobo, né? E aquelas cópias preto e branco, naquele papel maravilhoso, né? E eu ia fazendo umas pautas mais ou menos ali, né? Tomando altas lapidadas, né? Altos esporros, né? do Paulo Santiago. E eu fotografava também no Teatro Ruth Escobar, ali do lado. Tá. E isso em 78, 79. Em 80, ele me mandou para Bolívia. Meu primeiro trabalho internacional foi na Bolívia para cobrir a queda do Garcia Meza, que criou o termo narcoditador. Veja, a barra era pesada. Eu tive uma sorte muito grande de conhecer o Rosenthal Calmon Alves, que é um papa do jornalismo. Ele era o correspondente do JB em Buenos Aires. E o Paulo tinha me aconselhado, olha, vai lá e se apresenta para o seu embaixador. Foi nessas que eu conheci, porque o Rosenthal estava fazendo a mesma coisa. E o Rosenthal me botou debaixo da asa, estava sendo fotógrafo. Né? E o Rosenthal me deu outros toques, inclusive de como reagir se enfrentado pelas forças lá da repressão, né? E não deu outra. Eu estava ali dando uma banda na frente daquele palácio, né? Porque não acontecia nada, na verdade. Esse golpe foi muito esquisito. Eu que estava vendo Nicarágua, Irã, Ayatollah, sandinista, né? Não acontecia nada, tinha um negócio meio esquisito, era uma coisa de bastidor, porque quem derrubou o Garcia Meza foi o embaixador americano. Foram os Estados Unidos. Foi um negócio muito negociado e não teve nada na rua, não saiu tanque, não saiu nada. Mas era um clima tenso, né? Era um clima tenso, né? Muito tenso. E o cara chegou assim, me acompanha. Outro cara ali do lado, né? Nós entramos no palácio por uma portinha lateral, uma garagem, tudo, entramos numa salinha, o cara falou, tira a roupa. Eu falei assim, que é isso? Aí eu comecei, olha, eu sou fotógrafo brasileiro, o meu embaixador saiu de mim, eu trabalho para a empresa francesa, o embaixador francês também, sabe, falando em brasileiro. E alto, e os caras ali pararam, deram um tempo, foram conversar, e eu fiquei ali, né? Tira a roupa, tá maluco? Os caras falaram, pode sair, pode ir. Nessa noite o Garcia Meza renunciou, mas foi uma renúncia muito maluca também, porque
O cara que substituiu ele, um brigadeiro da aeronáutica, o Valdo Barnal, prestou juramento para ele que estava sendo deposto. Para ele, Garcia Meza. Foi uma coisa surreal. Aí, tá, eu fiz todo esse negócio. E a outra etapa era muito complicada, porque eu era um cara assim, né, anos 80, cabeludo, barbudo, e eu tinha que despachar o filme no aeroporto. E quem é que queria pegar um pacotinho na Bolívia, um pacotinho de um cabeludo que eles não conheciam? Porque, só fazendo um parênteses, porque os fotógrafos mais jovens não sabem o que significava isso. Às vezes você estava numa cobertura, como muitas vezes aconteceu com a gente, de você ter que mandar o filme por um passageiro. Então você escolhe um passageiro ali que está na fila, convence o cara a levar né, pelo telefone para o cara ir receber no aeroporto. E o cara, de boa vontade, que nem te conhece, pega aquele filme, leva para São Paulo, para o Rio de Janeiro, daí o boy do jornal encontra com esse passageiro pela descrição, e o passageiro entrega para o boy. Quer dizer, hoje isso aí é uma coisa inviável, né? É verdade. Mas isso aconteceu com a gente, muitas vezes, né, Amaral? E era o único recurso que a gente tinha, né? E a Bolívia, realmente, a chapa estava muito quente lá. Quando acabou o golpe, o Rosenthal foi embora, todo mundo foi embora. E cadê o dinheiro para eu voltar? Eu passei 42 dias no hotel, esperando esse dinheiro. Eu passava no Banco do Brasil para ver se o dinheiro tinha chegado. Os caras, eu ia na fila, né? Os caras falavam, não chegou o giro, né? Que eles falavam, giro. Não veio. Nos outros dias, eu já ia lá, os caras já falavam, de lá de dentro, faziam assim, ó. Meu Deus do céu. Quem me ajudou muito foi um grande amigo, assim, um cara que Deus me enviou, chamado Daniel Bauer, que era cinegrafista da Reuter. E ele mesmo era um uruguaio refugiado na Bolívia porque ele fugiu da ditadura do Uruguai. E ele me dava assim, almoço e me pagava 2 maços de Camel, porque eu fumava para burro nessa época. Né? Até chegar. O banco que o Paulo Santiago botou dinheiro chamava-se Banco Mercantil de Descontos, o Merdesco. Deve ser por isso que demorou. Aí eu peguei a grana do Merdesco, comprei uns uísques, fiz uma festinha na casa do Daniel Bauer, tomei um ônibus de La Paz a Cochabamba, de 1.000 quilômetros de estrada. E de lá tomei um trem e vim parar aqui no Brasil. Nossa, que aventura, hein, Amaral? Essa foi uma cobertura que foi um batizado, né? Essa foi. É o tal do trem da morte que eu usei para voltar. Foi muito legal, cara. Foi mais... Eu acho que talvez tenha sido ali, pelo que você está contando ali, um ritual de passagem. Tipo assim, você quer mesmo ser fotógrafo? Ó, é isso aí. Aí, legal. Quando eu cheguei, a Gama fechou as operações aqui no Brasil. Acabou o sonho, o Gama. Eu fui fotografar teatro, né? Eu voltei às origens, mas era muito pouco dinheiro, era muito pouca coisa. Sim. Aí eu fui fotografar uma chanchada gay no Homo Sapiens, que era uma boate gay ali na Marquês de Tu, em frente ao bar Cheguei. Que era uma coisa assim... Wilton Hebb é um ator maravilhoso, uma pessoa deliciosa, assim, mas ele fazia... Que tinha um problema, né? Aí chamava o encanador, aí chegava o bofe, né? O encanador, aí ficava aquela coisa... Ai, mas você, não sei o que lá, não sei o que lá...
A última cena era o cara pelado, todo mundo batia palma. Era uma coisa inocente, gostosa, sabe, leve, sem pornografia. Sabe? Mas aí, rapaz, de lá eu fui para o Gigeto, que era a cantina, Sim. né? Lá eu estava todo desimpedido, né? Eu me arrumei com uma doida e nós fomos para Paraty. Paraty eu conheço muito, sim, desde 77. Paraty, eu fiquei lá 8 meses trabalhando como garçom no restaurante de uma amiga minha e vendendo foto da cidade virada em sépia. Eu voltei para São Paulo e que esse trabalho todo eu fiz na CESP, mas eu peguei um afastamento, uma licença não remunerada, né? Tá. Eu reassumi, continuei a PUC, porque eu fazia PUC também, e isso foi eu voltei em 82, em 84 eu virei fotógrafo da CESP, do Departamento de Comunicações, que era um negócio bom. Sim. Era formatos. Tinha uma equipe boa lá. Uma equipe ótima. Tirei o meu registro profissional, finalmente, através da CESP, né, do meu cargo lá. E, nossa, foi um tempo muito bom, entendeu? Quando pegou fogo no prédio da CESP, eu não sei se você se lembra, Sim, pô. Né, você tem. Eu já estava freelando no Diário Popular e, nossa, no Diário Popular eu tenho que falar 1 hora do peixe, né? Bem do peixe. Né? O Peixe é um cara que eu preciso conversar com ele, porque ele foi uma referência para muita gente. Para milhares de pessoas. Né? O Peixe era um cara maravilhoso, mas eu encontrei na porta da CESP o Paulo César Bravos, Paulinho. E o Paulinho falou assim, porra, meu, você está trabalhando onde? Eu falei, na CESP. Você não quer ir para a Secretaria do Menor? Porque você pode ir comissionado. Vai comigo, que eu vou te apresentar para a Alda Marco Antônio, que era a secretária. Sim. Eu fui lá, ela gostou de mim, tudo, e eu acabei saindo da CESP. Fui para a secretaria comissionado, e de quebra eu já comecei, já botei o laboratório da CESP para a gente fazer o trabalho da secretaria. A Secretaria do Menor era uma gambiarra, era tudo um pessoal muito capacitado, né? Mas até copinho de café a gente tinha que levar para lá, porque não tinha verba para nada. Né? E isso me permitiu trabalhar de manhã e começar a fazer freela no Estadão. Jornada dupla, né? Cara, eu trabalhava 32 dias por semana e dava graças a Deus, entendeu? Eu achava a coisa mais linda do mundo. É porque as pessoas falam, mas a vida de fotógrafo, pô, trabalha muito, né? Não tem horário e uma coisa vai emendando com a outra. Não é fácil, não. As pessoas acham que é muito simples, né? E fora aqueles que, depois de tudo isso, ainda vai fotografar um casamento, uma festa, né? O começo é muito difícil, né? Você tem que ter muito amor no que você faz, entendeu? Ao que você faz, porque não é uma profissão para você ter meia entrega, né? Não. Ainda mais no começo, né? Não tem meia entrega. Amaral, depois dessa início, coisa e tal, você vai freelar no Estadão e tal, e do Estadão você migra para o JB? Não. No Estadão eu comecei, assim, eu fui falar com a Pi, Jean-Pierre Api. Levei um portfólio todo bonito, de couro, com as foto da Gamar, foto daqui, dali.
ele olhou e, com aquele olhar frio de bandido francês, entendeu? Você vai perder o seu tempo aqui. Eu falei, caramba, meu. Mas eu posso vir? Pode. Aí foi igual aquela história do Banco da Bolívia. O Kenji Honda, o Rolando, o Claudinei, Alfredinho, Jurno. Eles chegavam das pautas, eu estava ali sentadinho, eles assim, eu... Eles perguntavam, aí, quando eu fiz, depois de uma semana, eu acabei... Cara, deu certo a matéria, era uma matéria de economia, de fábrica, não sei o que lá, né? Publicou bem. E aí eu fui desenvolvendo lá como freelancer. Quando o Hélio chegou, ele já me conhecia, eu já tinha um certo conceito ali na casa, entre o pessoal das antigas, a quem eu devo muito. Domício, Manente, Oswaldo Juno, Kenji Honda, Claudinei, sabe? Oh, Manente, Bento, aqui mesmo, o Silvio, que era um cara que já estava lá e me recebeu muito bem. O Silvio é um cara muito agregador, o Silvio é um cara fantástico. João Primo, que era o representante da juventude ali entre os velhinhos, né? Com ele eu já tinha trabalhado na Central e na Isto é Senhor, lá na Lapa de Baixo, comendo carta. Aí passou um tempinho, o Hélio botou a nova geração ali, né? E eu entrei junto com a galera jovem. Efetivado, né? De uma certa forma, né? É. Que legal. Oi, Amaral, e o prêmio ESSO? Foi em Brasília, né? Oi? O seu prêmio ESSO foi em 92, você estava em Brasília? Não. Eu estava em São Paulo e eu fazia... Eu sempre optei, assim, fim de semana, eu gostava mais de fazer esporte a motor. Que era motociclismo, automobilismo. Eu gostava de hipismo e tênis também. E aí eu não concorria muito no futebol. Eu adoro futebol, mas eu não jogo bem futebol, nunca joguei. Meu filho é um craque. E nunca fotografei. Eu até viajei com a seleção, mas nunca foi exatamente a minha praia. E ainda bem, porque eu não tenho condições de concorrer com Orlando Kisner, com Flávio Canalonga, sabe, Domício, Manente, Rolando, Claudinei. Porra, não tinha chance, então eu ia fazer minhas coisas ali pelas bordas, né? Aí veio o Mundial de Motociclismo e falaram, olha, meu, dessa vez nós vamos renovar o pessoal que cobre, tudo, você vai ficar fora dessa cobertura. Aí, beleza. Eu estava lá no Pilão, que é o bar de baixo lá do Estadão, você foi muitas vezes, deve ter ido. E o Pulga. O motoqueiro, o que leva os filmes. A Lúcia está te chamando, dá uma subidinha lá, né? Aí a Lúcia falou, olha, você não quer cobrir a leitura da CPI do Collor? Você embarca domingo à noite e volta na quarta. Você Tô nessa. Demorou, né? Porra, tô nessa. Essa é uma foto que eu quero fazer. E assim, eu acabei acertando a mão nessa... No primeiro dia eu já dei capa na segunda. Eu acertei, assim, eu dei 5 primeiras páginas na minha primeira semana do impeachment.
né? Ele estava hospedado no Hotel Nacional. E o Pedrosa ia falando, olha, fica mais, fica mais. Ele negociava lá com o pessoal. Eu acabei passando 45 dias em Brasília e acabei ganhando o prêmio ESSO nessa saga, né? E eu tinha estabelecido uma meta para mim, né? Quando eu cheguei a Brasília, eu vi que o Pedrosa estava dando um gás em mim, assim, estava dando... Investindo, né? Investindo. Investindo em mim, né? Falei assim, olha, pode ser que eu nem venha, mas eu quero sair daqui com um convite para integrar essa equipe. Porque a equipe de Brasília, do Estadão, era muito forte, bicho, era muito boa. E não deu outro. Eu fui convidado, depois que eu ganhei, porra, voltei sem saber que eu ganhei o prêmio ESSO, né? Aí, quando eu soube tudo, eu falei, olha, ô Hélio, me manda para Brasília. O Pedrosa tinha topado também, né? O partiu do Pedrosa a ideia e deu tudo certo. Aí o Baby veio para São Paulo, o Protásio Nenê. E eu fui para Brasília no lugar dele. Foi assim que eu fui parar em Brasília, assim, foi por causa da cobertura do impeachment. E em Brasília, o Amaral, você ficou quanto? Assim, você está até hoje, né? Não, mas e não é, porque eu fiquei em Brasília de 93, 94. Eu fiquei no Estadão uns 2 anos. Do Estadão fui para a Veja. Na Veja, eu não me... Abril é uma coisa assim, uma pessoa tem jeito para a editora Abril, ou não tem, sabe? Eu não sei, eu não me... Você adaptou? Não deu uma adaptação. Eu voltei para São Paulo para ver para voltar para presidente em 94, no Lula ou no Fernando Henrique, né? Eu estou na minha casa ali quieto. Nós éramos assinantes do Estadão. Eu tive uma alegria muito grande que eu vi assim, era um pandan, né? O Lula e o Fernando Henrique, um olhando para o outro ali, né? As duas fotos eram minhas. Depois de tanto tempo que eu saí do Estadão, né? Eu fiquei assim emocionado. Realmente, o Estadão é um lugar que mora, é a minha pátria jornalística, né? Como eu costumo dizer. Aí eu voltei para Brasília para passar um tempo, porque o Zé Varela, que era um cara da equipe, ele quebrou a perna. Então eu passei uns 6 meses lá. Eu estava quase sendo contratado, mas eu tinha que voltar para... Aí eu consegui a minha vaga no JB, o Rogério Reis me chamou, porque eu nasci nesse tempo que eu voltei para São Paulo de Brasília, eu fui ao Rio conversar com ele, com o Rogério Reis. O Rogério Reis é uma pessoa fabulosa, assim, um cara, meu grande amigo até hoje, assim, a gente se vê, se fala muito, né, se comunica muito. O Rogério me pôs no JB e ele deixou... Quando eu entrei não tinha ninguém, eu tinha que montar a equipe. E foi nessa época que eu trabalhava no Globo, você trabalhava no JB, a gente se cruzava muito nas pautas. Basicamente, e você fez uma foto legal até da Sônia Braga, que eu me lembro muito bem. Foi capa, uma das fotos que eu gosto. Não, a equipe do JB aqui, como a equipe da sucursal do Globo era muito boa, a equipe do JB também era. Eu cheguei e não tinha ninguém, aí eu liguei para o Peixe, eu falei, Peixe, cara, eu ia, quando eu vinha de Brasília para São Paulo,
Eu ia comer feijoada com peixe no Mutamba, no sábado. O peixe é uma pessoa que eu tenho uma consideração. Falei, peixe, me arruma 2 caras aí bom para a gente montar uma equipe aqui no JB. Ele me mandou o Roberto Faustino, que é um açougue, e o Elvio maravilhoso Romero. Cara, nós 3 botamos para quebrar no JB. Fizemos muita coisa legal. Sim. Foi uma experiência muito boa. Legal, Amaral. E depois, depois da sua passagem para o JB, daí você seguiu para aqui? Aí eu passei um tempo, quando eu saí do JB, passei um tempo fotografando para caras e para bons clientes aqui, entendeu? Para bons clientes em São Paulo. E num desses dias, quando eu saí do JB, a Lúcia falou para mim assim, nossa, você faz 41 anos, né? Parabéns, porque lá no Japão dizem que a vida de um homem ela muda muito quando ele faz 41 anos. Eu guardei isso para sempre. E num belo dia, eu estava sem emprego, acabou meu casamento e a minha mãe tinha morrido. E eu estava morando com o César Itiberê. Grande César. Um apartamento atrás da PUC. Num apartamento que era do Massal, inclusive. Comunidade fotográfica, limpeza. E eu ficava naquela casa. Eu tinha uma câmera que o Elvio tinha me emprestado. E eu ficava naquela agonia assim, de querer fazer alguma coisa, varrendo aquela casa, sabe? Uma coisa assim, esperando meu equipamento chegar da BH. Um belo dia me deu uma estranha luz, assim. Eu tomei banho, vesti minha roupa, peguei minha bolsinha e fui lá para o Estadão. Tipo, eu vim no banco aqui buscar um negócio, não sei o que lá, sabe? Ver. Eu tô ali na... A Lúcia, olha, tem uma pauta, você quer fazer? Eu falei, quero. Claro que eu queria fazer. É lógico. É que a Procuradoria do Estado está acionando o Paulo Maluf para construir abrigos de menor, coisa que ele não está fazendo. Eu falei, legal. Peguei, eu falei, vamos lá, né? Eu fui lá com o repórter, eu falei, vamos para Cracolândia. Ali, na frente do antigo DOPS, eu vejo um menininho pequenininho, cara, um menino com menos de 1 metro, com uma camiseta extra large, assim, super, super grande. E eu fui ali falando com ele, ele foi se enrolando na camiseta, ele entrou na camiseta, a camiseta dava 4 dele, assim, e o olhinho dele saiu pela manga. E olha com a 20, né? Clique, clique, clique. Eu falei, isso sim é um abrigo de menor, né? Aí, essa foto publicou no Estadão, e o Walter Firmo, ele tinha um salão FINEP de fotojornalismo. Sim. Mas estava assim na ponta do laço. E a máquina dele, eu queria escrever essa foto de qualquer maneira, estava na ponta do laço. O Ovídio Vieira falou para mim, não dá para a gente copiar essa foto para você, porque a máquina quebrou. Eu pedi para a Mônica Maia, me empresta esse negativo, que eu vou revelar na Folha. Eu fui na Folha, os caras copiaram para mim, na moral. Sim. Na Coletividade. E eu ganhei esse concurso. E ganhei uma passagem para Nova York, foi uma farra, foi para o Rio de Janeiro.
foi um prêmio assim que eu tirei da cartola, sabe? Mas foi mais que um prêmio, foi uma foto que eu tirei da cartola, que eu considero uma das minhas melhores fotos. Mas, Amaral, o que você acabou de dizer aí é uma das coisas que eu sempre acredito também, e tem esse... Quando o homem tem um instinto, quando ele te dá o estalo, você tem que acreditar nele. Não foi à toa que você estava varrendo, que você se arrumou, foi no banco. Eu acredito nisso, cara. Não é à toa. As coisas não acontecem por acaso. Eu também. E isso é um tremendo exemplo para muitas pessoas que, às vezes, deixam passar batido aquele estalo, aquele instinto, achando que não pode ser um sinal. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu acredito em intuição também. A foto do Prêmio ESSO, seguinte, eu estou em cima de um carro de som, fazendo, era um monte de marcha. Todo dia tinha cara pintada ali na frente do Congresso. E eu estava fotografando, eu falei, mas eu não estou vendo nada novo. Eu não estou vendo nada novo nisso que eu estou fazendo, é mais do mesmo. Vou achar que eu estou usando o filme de ontem. Né? Eu estava ali com 135, 85. Eu pus a tal 20 e desci. Na frente do Itamaraty tinha um cordão de cavalaria e na minha frente um guarda de sacanagem que tocou o beiço do cavalo nas costas do menino. E o menino ficou injuriado e mandou-lhe um coice, né? Mandou um, mandou dois, mandou três. E eu fiz essa foto. Eu vi. Foi o prêmio. Não, fantástico. Ô, Amaral, e o seu acervo, você preserva ele? Você... como é que você organiza? Porque eu vejo que você posta muita coisa no Facebook dos seus antigos trabalhos, né? Eu tenho as coisas... O que eu acho bom do digital é que você pode organizar melhor as coisas, né? O arquivo Sim. deixa de ser físico. Então, eu sempre tive muito cuidado em preservar certas coisas, porque é a minha história, né, bicho? É, Sim. é a minha trajetória. Então, eu cuido bem disso. Assim. Quando eu preciso de alguma coisa, eu peço no CEDOC do Estadão, o Elvio me ajuda muito, de vez em quando. Mas eu sempre guardei recorte, eu sempre guardei essas coisas, entendeu? Pô, mano, pode falar. Não, você tem que ter. Primeiro, eu sei que o que eu estou fazendo é história. E o que eu estou guardando é a minha história, né? Então, eu tenho que tomar conta. Né? Mas, Amaral, e o Correio Brasiliense? Nossa, o Correio foi ótimo. Pelo seguinte, eu sempre gostei mais de reportagem do que de cobertura. Cobertura é uma coisa que você tem obrigação de fazer bem, né? É lógico. Mas reportagem você conhece as pessoas, você conversa com elas. Eu exerço com mais prazer a reportagem. E o Correio me chamou para fazer alguns projetos lá também. Eu era coordenador de fotografia, eu entrei como coordenador de fotografia, mas eu tinha alguns projetos para fazer que me foram propostos pelo Cláudio Versiani. Né? E era muita reportagem, o Correio gostava de fazer caderno, de fazer séries especiais. Então, eu cheguei lá fazendo um caderno sobre os 10 anos do tombamento do plano piloto como patrimônio da humanidade pela Unesco. Foi um trabalho muito bacana, feito em preto e branco, que eu fiz de Leica, bem sossegado, assim, e deu muito certo, né, esse projeto.
fiz também uma série Brasil 500 anos, com uma repórter, uma parceira muito boa que eu tive, Ana Beatriz Magno, que nós percorremos a Amazônia, percorremos o Nordeste, fazendo uma reportagem histórica, sabe? Que saía todo mês no jornal, baseado num livro do Darcy Ribeiro. Foi muito bacana. Eu fui cobrir um golpe no Equador com uma outra grande amiga minha, a Sandra Lefkovitch, que foi uma revolta indígena que acabou derrubando o presidente. Então, lá nós vimos que a organização deles é muito diferente da nossa, né? Então, nós propusemos fazer uma viagem cobrindo a organização dos povos indígenas latino-americanos. Então, nós percorremos o Equador, fomos para a Bolívia e depois fomos para o Chile. Uma coisa muito bacana, muito marcante, que deu um belo caderno de 8 páginas. E era assim, era muita reportagem, reportagem de geral também era boa demais fazer ali. Nós percorremos 500 quilômetros para ir procurar um sujeito chamado Tião Provisório, que era um cara, um ermitão, que ele tinha uma cidade imaginária. Então, assim, no pomar dele tinha, assim, W3, Esplanada dos Ministérios. Ele trabalhou na construção de Brasília. E ele construiu um mundo só dele. Um texto primoroso da Conceição de Freitas, que é um prêmio ESSO de reportagem, de jornalismo. E era assim. Então, a gente... No Correio, nós fomos muito... A fotografia foi muito respeitada. O Cláudio Versiani foi um cara que abriu um espaço gigantesco para a fotografia, sabe? Respeito. Então, nós, os coordenadores, nós tínhamos uma atitude proativa. Em vez de esperar os problemas nos procurarem, a gente ia procurar os problemas logo lá na redação, entendeu? A gente ficava conversando com todo mundo, o que tem, o que não tem, o que vai fazer, cadê a foto, põe essa foto, entendeu? Então, foi uma belíssima experiência. Ele estava dirigindo, na época do Ricardo Noblar, um jornal fabuloso, assim, muito bom mesmo trabalhar lá. Uma escola, né? Oi? É uma escola, é o que todo mundo gosta de fazer, né? Reportagem, né? Não, o Correio, ele mesclava assim, jornalistas muito experientes, que foram... pincelados. Que foram para lá fascinados, saíram de Veja, Globo, tudo para trabalhar lá com o Ricardo Noblar. E os jovens eram muito argutos, eles iam com muita sede, assim, eles iam com muita gana fazer as coisas. Então era maravilhoso. Não? Todo mundo... E você sente falta desse tipo de espaço hoje na imprensa brasileira? O que você acha que está faltando hoje, mediante essa experiência? Tem alguma reportagem, ainda tem ótimas reportagens. A Folha faz boas reportagens, o Estadão continua fazendo reportagem. Ficou mais raro. Sim. Com certeza ficou mais raro. No Correio ficou mais raro, mas tem outros veículos que estão fazendo. Aqui em Brasília tem um portal chamado Metrópole, que é um portal nacional já muito conhecido, que faz matérias para a internet, o que é mais legal ainda, porque na internet você usa o espaço que você quiser, e você trabalha multimídia, né? Então vai um repórter, vai um cara de drone, sabe? Tem filmagem, né? E isso tudo num suporte mais legal, né? Porque o suporte impresso ele limita muito o espaço, né? Fica hoje é mais ampliado, né? Hoje a reportagem ela é vista sobre várias plataformas, né? É feita para várias plataformas, né? E isso também é um exercício para o repórter fotográfico, né? Porque a gente que só sai em campo para fazer uma foto e voltar para a redação para revelar um filme,
com o passar do tempo, com a tecnologia, a gente teve que se aprimorar. Então, passou a ter computador, a trabalhar as imagens, e agora a coisa vai crescendo cada vez mais, né? Então, isso aí é um exercício de atualização para todos nós. Quem está chegando já entra nessa nova condição de uma forma natural, né? Mas para a nossa geração, isso foi um desafio e muitos estão conseguindo superar com facilidade, né? É verdade. Ô, Amaral, e tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, Amaral? Olha, eu queria falar de duas coisas, assim. Parceiros e editores e a vida pós-jornal. Isso aí é legal. Eu tive a sorte de ter parceiros fabulosos. Assim, no Estadão eu tive Valdir Sanches, que era um cara fantástico de fazer geral. Nós cobrimos a queda do Stroessner no Paraguai, invadimos um hospital para fazer os feridos. A Marta Guerreiro foi uma grande parceira minha, que a gente fez muito Amazônia, fizemos comportamento, fizemos Cananéia, aquela região ali do Vale do Ribeira, sabe? Nós fizemos um projeto verão que não era aquela coisa de point, de balada, sabe? De bunda na página, entendeu? Coisa séria, descobrimos um garimpo clandestino, muita coisa boa, assim. No Correio eu tive a Sandra, né, que eu já falei, a Bia, e os meus editores, assim, eu fui muito bem aquinhoado por grandes editores, né? Eu tive o Seu Bento, que foi uma pessoa fantástica, maravilhosa, que ele dava liberdade para a gente como freelancer, o Hélio Campos Melo, o Carlos Fenerich, que era um cara que tinha uma finesse e uma observação. Ele era um cara que ele falava pouco, mas ele tinha coisas cortantes, assim, fantásticas, era na bucha. O Cadão. No Jornal do Brasil eu tive Rogério Reis. E no Correio eu tive o Cláudio Versiani, também, que é uma pessoa fantástica, que eu gostaria que você entrevistasse ele também. Sim, eu faço questão de entrevistar o Rogério Reis, quero falar com o Versiani. E o Pedrosa também. O Pedrosa foi um ótimo editor, ele me ensinou a ensinar muito rápido, entendeu? Porque era uma macarronada de negativo ali que a gente punha na mesa de luz, sabe? Muito rápido, muito certeiro. Olha, eu só tive o peixe, eu só tive craque assim para me ensinar, né? Para me orientar. Legal, mano. E assim, cara, quando eu saí do Correio, eu cheguei a ficar triste. Eu pensei, nossa, agora eu vou ser freelancer, né? Vou fazer institucional. Eu achei que eu só ia fazer boneco. Não, eu fiz algumas das coisas mais legais da minha vida, assim, fazendo institucional, porque não é só fazer boneco, reunião. Eu fiz com a Sandra, a mesma Sandra que a gente fez esse caderno dos indígenas, nós fizemos um projeto chamado Expedição Orelana, que foi uma iniciativa da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que foi uma viagem que reuniu 45 alunos de ensino médio de todos os países da Bacia Amazônica, monitores, professores, e nós descemos de Quito, descemos os Andes e fomos navegando até chegar à Foz do Amazonas, em Belém. Foi uma coisa fantástica, assim, a gente fomos navegando, né? De ônibus nós descemos, me deu um material maravilhoso, uma experiência fantástica com as crianças, entendeu? Criançada interessada, sabe? Só criança cabeçuda mesmo, criança inteligente. Pelo WWF eu fiz coisas fantásticas, também muito boas, de soja, Pantanal. Pela Caixa eu fiz durante 3 anos um certame chamado Melhores Práticas, que são projetos da comunidade
que visam a mudança da vida das pessoas para melhor, entendeu? E assim por diante. Deu muito material bom, me deu um acervo fantástico. Eu gostei muito da minha vida. Pelo MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, eu fui contratado para fazer o banco de imagens do MDS. É uma responsabilidade fantástica, porque eu percorri o país inteiro vendo história de superação do Bolsa Família e outros projetos, entendeu? E eu Um aprendizado, né, de vida. Eu fiz uma pré-crítica de que eu não podia fazer um negócio chapa branca, entendeu? Não podia. Eu fazer uma coisa com uma pegada fotojornalística, né, documental, com credibilidade, mas não fazia aquela coisa só posada, sabe? Aquela coisa rançosa, né? Sim. E uma coisa do freelancer, né? Que o cara, quando sai de jornal e vai fazer freela, às vezes ele trata o freela com um certo desprezo. Né? Ele acha, pô, não é jornalismo, não sei o que lá, né? E ele amolece, ele bobeia, entendeu? Ele fotografa sem a pressão que deve existir. Estímulo, né? Eu fui assim, tinindo. Tá bom. Eu queria um favor seu. É. Que você pudesse deixar uma mensagem para algum jovem fotógrafo que um dia pretende seguir uma carreira de um fotojornalista. Pela sua experiência, pela sua intuição, pelo seu sucesso, por tudo que você fez em prol do fotojornalismo e faz ainda, né? Olha, eu acho o seguinte, a pessoa ela tem que saber o que ela está fotografando. Antes de tudo, ela tem que saber do que se trata, né? Primeiramente. E você tem que estudar, perseverar, você tem que ter muitas referências. É isso, né? Eu não sei. E uma coisa é verdade. Essa profissão, eu não sei se ela... Acho que sempre vai ter um repórter fotográfico. Eu sei, o gargalo, ele está cada vez mais estreito, mas sempre vai ter a elite. Sempre vai existir a elite. Então, você tem que lutar para estar na elite. Você tem que lutar, fazer melhor possível o que você está fazendo. É isso. E hoje você está morando aonde? Eu estou morando em Brasília, na Vila Planalto. A Vila Planalto fica entre o Palácio do Alvorada e o Palácio do Planalto. É um bairro mais antigo de Brasília, onde ficaram os acampamentos das obras do Juscelino. E é um lugar muito bom, na beira do lago, fresquíssimo, assim, porque eu estou a 100 metros do Lago Paranoá. E estou a 500 daquele mastro da bandeira lá Pertinho de tudo. da Praça dos Três Poderes, ali da Esplanada. Ô, Amaral, e quando você vier para São Paulo, vamos tomar um café. Ah, ótimo. Não, vamos sim. Porque, assim, você é um dos caras que eu admiro muito, viu, Amaral? E tenho um grande carinho por você, porque você sempre foi um cara muito agregador, né? E uma das coisas que eu sou muito grato a você foi quando teve aquela Olimpíada do Conhecimento, em que montaram uma equipe para fazer lá, aqui no AMB, lembra? Uma cobertura, o Lacerda, né? Zé Paulo Lacerda, meu sócio. Seu sócio, então. E daí você até me indicou para fazer parte daquela cobertura, que a gente até se divertiu pra caramba. Muito, muito. E fizemos um trabalho institucional que assim, eu achei que foi muito, muito rico.
E por Foi isso... muito profissional, aquilo lá virou uma referência também. Essa equipe nossa, os Cowboys do Espaço, virou uma referência. eu guardo com muito carinho aquela foto, porque tem pessoas que eu gosto muito nela. Ô, Amaral, eu vou estar encerrando aqui, porque é o tempo que a gente tem, né? Não, tá ótimo. Mas olha, putz, eu te agradeço do fundo do coração aí pela sua disposição, pelo seu carinho. E que a gente possa, em breve espaço de tempo, se encontrar para tomar um café, para dar um abraço. Com certeza. Eu acho que isso aí é uma das coisas que bonita, né, do jornalismo, né? Mesmo quando a gente deixa de estar trabalhando num jornal, onde a gente fica com as lembranças, o que a gente traz também como lição de vida é o carinho dos amigos, das pessoas que nos ensinaram, que nos influenciaram, né? E isso é uma das coisas que eu valorizo muito. Tanto é que eu estou tendo essa conversa com essas pessoas que me incentivaram, me foram referências. E para mim, eu só tenho que agradecer a você, Amaral. Muito obrigado mesmo. Só queria falar uma coisa a mais, assim, uma última coisa. Pode falar. A questão da pandemia, né? O Não. que eu estou fazendo na pandemia? Eu encontrei tempo para pegar meus negativos antigos, preto e branco, e eu digitalizei eles. E, cara, parece que eu revivi toda a viagem, assim, porque o filme ele tem uma coisa muito interessante, né? Você vê todo o progresso da matéria que você vai fazendo. Me deu uma preocupação, será que daqui a 30 anos eu vou ter esse material digitalizado com a mesma integridade que eu tenho os negativos? É uma coisa que me preocupa muito, né? Eu tenho muitos papéis, tudo, mas o digital ele tem ele tem menos permanência do que o analógico. Sim. Né? É uma coisa muito perigosa, assim, a gente tem que cuidar muito do digital. Eu demorei para fazer essa matéria com você, porque eu queria cortar o cabelo, porque eu estava com cabelo de náufrago, né? Barba de náufrago. E o meu barbeiro, o Brasil perdeu um grande psicólogo e Vila Planalto ganhou um grande barbeiro, né? Ele falou assim, pô, eu estou sentindo você numa tensão. O que é, né? O que está rolando? Falei, olha, rapaz, é o seguinte, é que eu estou revivendo muito meu passado e eu não estou exercendo o meu mandato jornalístico de fotografar. Eu não estou fotografando. Eu não estou falando com pessoas, eu não estou conversando com pessoas. E isso me faz uma falta danada, sabe? Eu estou louco para isso acabar, eu voltar a fazer meus trabalhos, entendeu? Voltar a fazer o que eu mais gosto, que é conhecer pessoas e fotografar. É isso, meu bem. Então são dois, porque eu também. Não, tá uma loucura isso, rapaz. Tá muito... Não, mas é um aprendizado na vida, né? O momento de a gente se reciclar. Eu também estou mexendo nos meus arquivos, eu trabalho em home office na empresa que eu trabalho. Então, assim, também eu estou me exercitando. Mas falar com os amigos é fundamental, assim, porque nós somos... Nossa, está me fazendo um bem enorme ter um contato com você, porque pô, o meu grande amigo, é o meu confidente, o Zé Paulo Lacerda. Cara, nem eu nem ele a gente gosta de falar no telefone. Tem que ser cara a cara. Eu sinto muita falta de fazer os nossos planos, entender, de fazer nossas coisas, de almoçar com ele semanalmente. A gente tem uma coisa. E ele também, ele está todo mascarado, ele está todo mundo assim, né? O negócio tomara que acabe logo. Não, vai acabar, acho que é mais um mês ou outro. É isso, querido. Amaral. Foi um prazer enorme. Um beijo no seu coração.
Fala pro Lacerda que eu mandei um abração para ele, um beijo também para ele. Tá legal. E que num espaço breve de tempo vamos nos encontrar. Tá certo. Amaral, e você sabe como me achar. Quando você quiser falar, é só me dar uma ligada. Estou no Facebook direto. Beleza. Falou, Amaral. Um beijão para vocês aí. Outro para vocês também.